mais uma live. Essa é a nossa 8ª live do circuito de live fora de sala. Vamos esperar aí as pessoas. Estamos chamando aí o pessoal para entrar. Olá, Amanda, Carla, já chegou. Vamos acionar aí o aviãozinho para o pessoal chegar, vai convidando os amigos. Calma, Carla, já te chamo, 1 minuto, vamos ver se a gente consegue mais gente entrando. Flávio, dispara o aviãozinho para chamar mais gente. Essa é a nossa 8ª live do circuito de live fora de sala. E hoje nós vamos falar sobre a importância das ciências sociais no entendimento do mundo. Amanda, dispara o aviãozinho, convida seus amigos que estiverem online para entrar. Carla, chama seus amigos. Vamos lá chamando o pessoal para a gente começar essa live de hoje, que vai ser muito legal. Eu já chamei aqui, mas eu não estou vendo muita gente online aqui no meu perfil, não. Aqui, ó. Vamos lá. Dona França, bem-vinda. Ana Maria. Isso, gente, vai aí acionando o aviãozinho para chamar as pessoas para entrarem. Ana Maria, toca no aviãozinho aí, chama a sua galera para vir participar dessa live que vai ser massa. Não vai ser da Ivete Sangalo, não, mas vai ser massa. A gente vai refletir bastante, não é, Carla? A Carla já chegou e disse aqui que já chamou. O pessoal demora um pouquinho, a gente espera, não tem problema. Então, gente, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Esther Shapiro e vamos nessa, vamos, Ana. Meu nome é Esther Shapiro, eu sou a idealizadora da Central dos Professores e desse circuito fora de sala. A nossa empresa trabalha com aulas individuais, a gente presta os serviços de soluções pedagógicas para pessoa física, para empresas, né, para profissionais, alunos de escola. Então, a nossa missão é fazer com que a pessoa se desenvolva e consiga atingir os seus objetivos. E hoje a nossa convidada faz parte da nossa equipe, é uma brilhante professora que atua junto com a gente, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre ciências sociais, né? Ela vai promover uma reflexão, né, de como essas ciências podem contribuir, trazer respostas, né, para esse momento que a gente está vivendo. Eu já vou convidar a Carla aqui para entrar, ela está ansiosa. Vem, Carla, peraí. Chega aqui pertinho, Carla, vem, já te adiciono. Aos pouquinhos as pessoas vão entrando, o pessoal que chegou agora aciona o aviãozinho para que mais pessoas possam participar. Chegou a nossa convidada. Seja bem-vinda. Boa noite, Carla. Tudo bem? Tudo bem. Tudo perfeito. Que bom. Que bom. Então, eu estou falando aqui que já é a nossa 8ª live. A importância das ciências sociais, as ciências sociais mesmo, né? Sim, nós vamos... No plural. Ciências sociais, no plural, é isso? Sim, porque a maioria das pessoas pensam muito nas ciências sociais como a sociologia ou só a política, ou como uma disciplina fechada, quando na verdade a gente tem uma cadeia imensa de objetos de estudo, essa quantidade de coisas que nós podemos explorar
todos esses objetos, com todas as outras disciplinas, nós estamos ali pertinho de todos os outros professores. Essa necessidade que nós temos de compreender o outro, a sociedade, como nós vivemos, ela necessita do próximo, do outro, das outras disciplinas, dos outros saberes. Isso. É bem legal. Para mim, assim, é um tema muito bacana da gente discutir hoje aqui. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, em linhas gerais, como é que a gente pode definir o estudo das ciências sociais. E tem três pilares, né, Carla, que são bem importantes para esse estudo. Você podia falar disso um pouquinho para a gente? Sim, a ciência social, ela na realidade hoje, ela luta muito ainda para se entender enquanto ciência. Porque para os estudiosos, qual é o real objeto da ciência? Como nós vamos comprovar aquilo que nós estamos propondo, as nossas teorias, os nossos conceitos, as nossas construções? Se a nossa gama é tão grandiosa, nós não temos um laboratório fechado, microscópios, nós precisamos colher todos esses dados. Então, o que é na realidade as ciências sociais? As ciências sociais englobam os três pilares principais, que é a ciência política, a sociologia e a antropologia. São totalmente desligados um do outro? De forma nenhuma. Eles estão interligados da mesma maneira como estamos ligados à psicologia, como estamos ligados às ciências naturais também. Precisamos de todos eles para compor todas as nossas teorias e o nosso conhecimento. A sociologia é o indivíduo e a sua interação. Somos seres sociais. Eu acho que tudo isso que vem acontecendo, o Covid e toda essa crise vem nos mostrando o quê? Que acima de tudo nós precisamos um dos outros. Não só a tecnologia responde, ela responde em muitas coisas, mas nós precisamos da interação social, de estar próximo um do outro, do aprender com o outro. E a sociologia vem e fala assim, olha, nós vamos tentar entender aquilo que não tem entendimento. Eu costumo dizer que nós, cientistas sociais, somos os loucos que tentamos entender o que não tem explicação. Porque está sempre em mudança. Nós estamos sempre mudando, nós estamos sempre acrescentando conhecimento, nós estamos sempre tendo toda essa gama de novidades. E nós tivemos dois eventos muito importantes, que foi a globalização, o individualismo. Entrou toda a tecnologia que modificou tudo aquilo que nós éramos. Todas as teorias antigas, elas precisaram ser revistas. Tudo aquilo que nós entendíamos por ser o ser social, ou a sociologia em si, ela precisou ser revista. E temos a política, que hoje em dia está, né, bastante confusa, para não entrar muito em termos polêmicos, mas se nós não sabemos a quem pedir, a quem perguntar, se nós não sabemos como funcionam aqueles que nos representam no poder, como nós iremos, enquanto sociedade, nos organizar? Nós precisamos desses. São referências, né, Carla? Seriam líderes, referências para a gente, né? São os nossos representantes. Nós os elegemos para representarem as nossas necessidades e as nossas vontades. Mas na maioria das vezes nós não sabemos a quem pedir. Nós não sabemos a quem recorrer. Nós não sabemos como funciona o Congresso, como funciona, como todos os poderes funcionam, como está organizada toda essa hierarquia de poderes. Então a ciência política vem para dizer, olha, o Estado, a mão forte, Estado com aquele E maiúsculo bem grandão, ele precisa estar ali para tais razões. Hoje em dia nós temos a mão do mercado ali, né,
empurrando muito, mas quem é que veio ao nosso favor nesse momento? O Estado. E vimos diversas pessoas perdidas, sem saberem exatamente a quem recorrer. Vamos brigar com quem? Com o governador? Vamos brigar com o prefeito? Vamos brigar com quem a gente vai falar nesse momento? Não sabemos. E é isso que a ciência política tenta explicar. A antropologia é o nosso cultural, é aquilo que nós temos de mais único, nós somos únicos. E nesse ser único nós somos plurais. Nós somos muitos dentro de um só. Nós temos uma quantidade imensa. Nós temos muito a mostrar ao mundo. E quão pouco nós temos a chance de mostrar. Quão pouco as pessoas têm a possibilidade de conhecer esse além do que está ali só na televisão sendo mostrado. Então, são esses três pilares que tentam explicar o que eu digo que não tem explicação. A sociedade a interação humana mas mesmo assim, a gente tenta, dentro de métodos muito rigorosos, dentro de formas muito corretas, buscar teorias, conceitos que possam pautar toda essa gama de culturalismos, de individualismos, daquilo que eu sou enquanto ser humano, indivíduo, dentro da minha casa, daquilo que eu sou enquanto indivíduo dentro do meu trabalho, das minhas relações no trabalho, das minhas relações sociais, nas minhas relações com o meu grupo de amigos. O porquê? A gente sempre se pergunta assim, você faz isso, mas por quê? Porque todo mundo faz. Mas todo mundo faz não é uma pergunta. Não é uma resposta, desculpe. Por que você faz? Por que o seu individual te pede para fazer isso? E é isso que nós chegamos. As ciências sociais nos mostram que da mesma maneira que nós moldamos o mundo nos molda. E se a gente fechar os olhos... Sim? Então, é por conta dessa complexidade toda que fica tão difícil, né? O título de ciências para os estudiosos de ciências sociais. É por isso que ela tem essa dificuldade de ser aceita como ciência no mundo científico. Sim. Por conta dessa complexidade toda, é isso? Sim, porque o que acontece? Existe um comparativo com as ciências naturais. E as ciências sociais, elas vão produzir um conhecimento de longo prazo, não é um conhecimento de curto prazo. Eu não vou criar para amanhã um aplicativo que vá trazer Não, eu vou buscar um conhecimento, uma explicação que possa teorizar um determinado comportamento. Aí as pessoas perguntam, mas para que eu quero isso? Qual é a finalidade disso? Real disso? Aí eu pergunto, hoje, como a gente sempre gosta daquela... Quando nós não estivermos mais presos com o coronavírus e nós tivermos que olhar lá fora, o que nós vamos explicar? O que nós vamos esperar? Então, essa seria a finalidade dos estudos. Seria a finalidade dos estudos, desse por que eu faço isso. Um exemplo, tenho um determinado costume, porque a minha mãe me ensinou que era assim o correto. Nunca parei para pensar o porquê disso. Simplesmente eu repito esse comportamento. Aí alguém vem e fala assim para você, mas por que você faz isso? Qual o seu intuito em fazer isso? Eu não sei. E é isso que nós tentamos arduamente mostrar. Existe um objeto. Existem as sociedades quase dizimadas que precisam de uma representatividade. Elas precisam de alguém que
coloque a voz a elas, que dê voz a elas. Existe a necessidade de mostrar a essas pessoas que estão ali escondidas, que estão ali querendo dizer, que estão querendo mostrar para o mundo o conhecimento que elas adquiriram, talvez não num nível universitário, mas com a vida, que é um conhecimento extremamente importante. Isso é o nosso objeto de estudo principal, o ser humano e toda a sua interação com a psicologia. Tá. Com a educação, eu vejo muita interação com a educação, né? E a sociologia, ela era uma matéria, até pouco tempo, ela era obrigatória no ensino médio, né? Agora parece que não é mais, não é isso? Não, ela não é mais obrigatória. Na realidade, nesse governo, ela já foi colocada como secundária. Ela é como se fosse um suporte simples e objetivo para explicar algumas das outras matérias. Tanto que Mas ela... ela é desculpa, ela é um embasamento necessário para o entendimento do mundo, né? Sim, porque a gente Para o precisa entendimento dos questionar. fatos históricos, A gente... para o entendimento. O meu celular, ele voa. Desculpa, gente. Né? Já é a segunda live que ele dá um rasante, assim. É porque ele No está livro de equilibrado. Freud, Psicologia, Ah, que se chama O hum. Mal-Estar na Civilização, ele diz o seguinte, que a nossa evolução cultural, a nossa falta de porquê, a nossa falta de compreender, a nossa falta de limites, e inclusive a nossa falta de buscar um caminho, de produzir uma sociedade saudável aos seus indivíduos, fez com que nós nos autodestruíssemos. Fez com que nós começássemos a ter dentro de nós sentimentos de mal-estar em relação ao outro. E o que ele diz? Que a evolução cultural, ele pode controlar tanto essas perturbações trazidas por essa nossa falta de conhecimento, a nossa falta de curiosidade, que nós estamos indo a caminho do quê? Da autodestruição. Da falta do quê? Do questionamento, acima de tudo. Quem está certo? Nós não sabemos. Aqui não é um julgamento do certo ou errado. É um julgamento do questione antes de concordar. Pense. E por que? E aí eu pergunto, todo mundo que está entrando aí, por que tanta dessa implicância com a ciência humana que simplesmente quer explicar um comportamento? Que quer fazer questionar? Que quer fazer pensar? Que quer fazer ler? Por quê? Quem acha? Alguém quer dar uma resposta? Alguém quer dar uma opinião sobre isso? Porque incomoda, né? Pessoas pensando, pessoas críticas, pessoas que têm ação. Incomoda. É melhor você ter um povo passivo. E normalmente os passivos são as pessoas que não pensam. Você dá uma ordem que você adota uma medida e todo mundo se cala e aceita. Isso não dá trabalho. Agora, é igual filho, né? Eu costumo dizer, as crianças mais levadas, mais agitadas, as crianças que são questionadoras, que respondem para pai e para mãe, essas crianças, elas dão mais trabalho, mas elas vão ser pessoas mais bem resolvidas, pessoas que vão conseguir ter voz, ter expressão. Então, eu peço para que os pais deem limite, sim, claro, mas sem reprimir, porque é essa essência, né, de você ter voz, de você refletir, não aceitar um não como resposta, brigar pelo aquilo que você quer. Isso dá muito trabalho para os pais. Então, eu penso até que começa dentro da família, né?
você manda calar a boca, você diz não, por que não? Hoje em dia isso mudou muito, mas eu fui criada assim. Eu fui criada no não, por que não? Né? E eu sempre fui muito questionadora. E isso incomodava muito. E as próprias famílias e as escolas vão reproduzindo pessoas que fiquem quietas. Por quê? Quem fala, quem levanta a voz, quem pede, né, para dar opinião, incomoda, né? Incomoda, vai gerar mais conflito, mais confusão, vai, no mínimo, deixar assim, um conflito, né, a ser resolvido, vai estabelecer um conflito. E muita gente não quer sair da sua zona de conforto. Então, eu penso que é papel fundamental da escola, de todas as ciências humanas, né, trabalhar com essa questão do pensamento para a gente sair de um senso comum e ir para uma praxis realmente, para que a gente seja, enquanto sociedade, mais esclarecida e tenhamos essa capacidade de fazer escolhas, inclusive na hora de votar, né? A gente tem uma democracia, a gente não sabe o que fazer com isso, né? A Na gente acaba realidade, fazendo nós mau pegamos a uso. história, fazemos assim, não preciso aprender história porque tá velho, tá lá atrás, já aconteceu há muito tempo, não é importante. Então eu vou deixar a história bem lá longe. E essa perseguição às ciências humanas, ela já vem de muito tempo. Justamente, né, reiterando o que falou, o pensar dá trabalho. O conhecimento é um problema terrível para quem nos quer manipular. Eu sou Sim. profundamente não manipulável se eu questiono. Independente do que eu for questionar. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que não se criou no costume de dialogar. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, vamos colocar e vamos tentar chegar a um consenso. Não. O que nós conseguimos hoje é discutir e todos brigando com todos e ninguém chega a conclusão alguma. Não importa, simplesmente eu quero ter razão. Eu peguei lá o meu individualismo, que era uma coisa extremamente positiva, que eu poderia ter utilizado para quê? Eu tenho escolhas. Mas eu peguei isso e fiz o quê? O meu individualismo tem que ser o seu também. A minha escolha tem que ser a sua. Ou você faz a mesma escolha que eu, ou você não serve para conversar comigo. E, inclusive, os dados que eu recebi, estava hoje lendo alguns dos artigos, o edital desse ano, infelizmente, para todos os projetos de iniciação científica para as ciências humanas, elas precisarão obrigatoriamente estar atreladas a tecnologias. Se elas não tiverem o tema tecnologia prioritária, não recebe a bolsa de iniciação científica. Ele exclui... Bem ditador, né? Sim. Aí, ficam como áreas subsidiárias das tecnologias, apenas como um suporte. E isso foi já, infelizmente, quem quiser a sua bolsa de iniciação científica vai precisar, nesse momento, trabalhar como assessor de tecnologia e não produzir o seu conhecimento cultural. Não, eu penso, Carla, que a tecnologia está em alta, a gente está vendo aqui, diante dessa realidade, que ela, num contexto social, ela nos aproxima, né, nesse momento aí de isolamento social, ela nos dá voz. Eu sou super a favor da tecnologia, mas a gente não pode esquecer que por trás dessa tecnologia toda, né, desse refinamento tecnológico, de todo esse aparato, existem mentes pensantes, né, que estão pensando em criar, tanto da parte técnica, como a parte do conteúdo, né, propriamente dito. Então, até os cursos de educação à distância, você tem
a parte técnica, que é as plataformas, né? E o conteúdo, que são os professores que colocam ali. O técnico, ele não tem essa competência, né? Enfim, cada um fazendo dentro da sua competência. Eu acho que, como você colocou, né, e assim, tentando refletir, eu penso que você excluir, você realmente afunilar, né, um objeto de pesquisa usando uma vertente ou outra, eu não acho legal. Eu acho que isso é você frear o conhecimento. Que vem alguém com uma ideia, com uma abordagem diferente, que pode até ser, né, pano, que pode ser até a base para alguma outra coisa. Eu acho isso muito perigoso. Eu realmente não me desagrado. Mas eu me desagrado. Mas, por outro lado, eu vejo que usando a tecnologia como pano de fundo, ainda assim, as ciências humanas podem ter uma voz, entende? Então, assim, da gente não se limitar porque a gente está sendo imposto, porque senão a gente freia, entende? Deu para entender o que eu quero Sim. colocar? É uma imposição, é duro da gente enxergar isso, porque, enfim, é restringir demais. Mas aproveitar, já que é o que temos, né, para usar esse caminho que está sendo imposto para fazermos o nosso melhor, para reinventar, para criar possibilidades, novas ofertas, enfim, e novos pensamentos, né? E ajudar, de fato, a uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, porque eu acho que, na verdade, é isso que a gente quer, né? Em todas as áreas das humanas, né? É o que a gente busca. E o que eu Entender. acredito como mais importante nisso tudo, quem são os grandes responsáveis hoje? Coloco na mão de vocês, de todos, os que podem modificar isso. Nós que já estudamos, sim, mas principalmente os nossos alunos. Os nossos alunos, no momento que eles perceberem que não é inútil que eu compreenda um conceito, porque alguém sentou, pegou uma teoria, estudou todo através de um método. Ele não foi lá no achismo, eu acho isso, e jogou, como as fake news. Jogou lá, não sei de que fonte saiu, mas eu acho isso. E tá bom, tudo bem, e eu vou falar isso, vou defender isso até o fim. Mas de que fonte? Busca, vai lá cavar, vai ver de onde isso saiu. Isso é leitura, nos faz falar melhor, nos faz nos expressarmos melhor, faz com que nós tenhamos uma real visão do mundo que está lá fora. Porque hoje, é o que eu digo, todo aquele status, todo mundo que nós conhecíamos, ele desmoronou de uma certa forma. Ele foi pausado para falar assim, olha só, tem aquelas pessoas, elas são importantes. O artista é o que está ali cantando, seja pelo motivo dele que for, mas ele está mexendo com as nossas emoções. Imagina se não houvesse a beleza, se não houvesse o porquê, ou um poema, se não houvesse aquilo que mexe com as nossas emoções acima de tudo. Então não existe só o imediatismo, existe aquilo que nos constrói enquanto seres humanos. E essa nossa construção como ser humano, ela depende do quê? Do nosso pensamento, do nosso questionamento, da nossa inserção social. E hoje eu vi aquela notícia, eu chorei, juro. Eu sou chorona de natureza, mas quando eu vi o ator Flávio, esqueci o sobrenome, que ele falou: a humanidade não deu certo. Cuidem das nossas crianças. E se suicidou. Meu Deus. Será que ele está tão errado assim? Ou será que foi só uma depressão? Será que nós não precisamos repensar muito do que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Porque eles precisam também questionar, eles têm esse direito. Não ao ponto de tornar a coisa, né? Pode falar qualquer coisa, mas me pergunta por quê.
olha, nesse momento isso vai ficar difícil para você compreender. Em um momento você vai, mas até aqui eu posso te explicar. Claro, Porque eu dei aula para educação infantil durante muito tempo e eles vinham me falar coisas que eu falava, não é possível que essa criança sabe isso. É impossível. Essa criança escutou e veio repetir no meu ouvido. Ela não, peraí. E eu escutei de uma criança falar, não, professora, tem jeito sim. Tem. Sabe por que tem jeito? Um dia a gente vai perguntar um monte de porquê. E alguém vai ter que explicar. A minha com professora da certeza. escola só sabe falar que é porque é assim mesmo. Mas eu não aceito essa resposta. E eu fiquei olhando, acho que se tivesse tirado uma foto do meu rosto naquela hora, seria um meme, porque eu fiquei olhando, não é possível. Essa criança saiu de onde, meu Deus? É. É a educação que ela recebe, né? Carlinha, fala pra gente um pouquinho, né? Você estava falando, você foi professora de educação infantil. Hoje, dentro da sua área, fora a parte de pesquisa, qual é o trabalho? Como é que vocês, assim, o que que você tem de mercado de trabalho hoje em ciências sociais? Nós continuamos trabalhando bastante. Eu trabalho basicamente com pesquisa, com a minha pesquisa. Minha pesquisa tem 12 anos. Na realidade, vou me apresentar um pouquinho porque eu sou bastante mal educada. Entrei e não me Ah, é verdade. apresentei. Mas agora Comecei ficou mais falando bela. e não falei É, nada. é um É... bate-papo, gente, perdoa. Ai, meu Deus. Eu comecei na área de tecnologias, na verdade, eu estudei no Cefet. Fiz todas as matérias de tecnologia possíveis. Ficava lá enlouquecida com desenho industrial, tentando colocar tudo certinho e falei, meu Deus, isso é muito louco. E quando saí, fiz letras na UFRJ, português e inglês, mas eu falava assim, tá faltando alguma explicação aqui dentro. No quinto período, faltando 3 para me formar, eu falei, vou fazer vestibular de novo. Fiz vestibular de Nossa. novo e passei para Ciências Sociais na UFRJ, estudei no IFIX. Hoje eu sou pós-graduanda em Psicologia Social e Antropologia. Já estou querendo me meter Uau. em políticas públicas. A minha pesquisa já tem 12 anos. Ela é basicamente sobre política socialista e o governo de Cuba. Por isso eu me formei em espanhol também. Estou estudando francês Que para ler legal. muitos dos manuscritos de Marx em francês. Isso é muito nerd, eu sei. Mas, basicamente, essa é a minha formação. Então, hoje, para mim, são os artigos que eu escrevo, os debates, como está tudo fechado, a UFRJ está fechada, então nós não estamos tendo acesso a... Não, não está tendo aula online, né, Ana Pós? Não tá... Na pós eu até continuo, mas os congressos, as aulas que eu assisti, eu tive professores maravilhosos, que eu sou extremamente puxa-saco, que eu falo que eles são os que eu preciso escutar umas 5 vezes o que eles falam para eu entender uma metade. Maravilhosos, com pensamentos extremamente abertos, abertos ao diálogo, abertos inclusive ao fato de a gente dizer não concordo com absolutamente nada o que você está dizendo. E que nos permitiram muito crescer nisso. Eu vi algumas pessoas colocando o pensar, o pensamento, aceitar o que o outro diz, simplesmente, pura e simplesmente. Algumas pessoas escreveram, é muito fácil. Não dá trabalho. E ficar se perguntando, eu tenho tanta coisa para fazer, vou ficar me perguntando o porquê do porquê? Não vou fazer. Então, assim, esse estudo das ciências sociais hoje nos traz o quê? Essa gama de disciplinas que estão se entrelaçando com outras disciplinas de forma muito positiva,
especialmente a psicologia, tentando Eu queria que você entender. me falasse disso, dessa interligação das ciências sociais com a psicologia. Como é que é isso? Porque muito antes de eu conseguir compreender a relação de um ser social, porque nós somos seres sociais, essa história de eu vou viver sozinho muito bem, obrigado, não vai Não. funcionar. Então, enquanto ser social, eu preciso também me compreender e compreender o meu próximo. Psicologicamente, como funciona a nossa mente? Como nós recebemos as informações? De que maneira tudo isso é processado? Então, a psicologia, ela nos dá muita base, como Freud. Freud estudou muito da parte de ciências sociais e nós estudamos muito Freud. Nós estudamos diversos outros autores. Por quê? O autoconhecimento é fundamental para tudo, né? E Ele é básico. quem seria eu para querer entender o meu próximo em suas relações sociais se eu não me compreendo? Se eu Faz não todo compreendo sentido. os meus porquês. Eu preciso compreender os Sim, meus porquês. Para explicar alguma coisa para o meu próximo, eu vou dizer para ele, é isso. Ele vai falar assim, por quê? Eu não vou saber explicar de mim, como que eu vou explicar dele? Como eu sim, vou claro. compreender uma outra, ter a alteridade de me colocar de fora de uma cultura completamente diferente da minha, ver aquilo, descrever aquilo, tentando não me inserir naquele contexto, se nem sei quem sou. Então eu Exatamente. preciso da psicologia. Eu preciso da Tem que história ter. para embasar a política. Ou nós Sim, continuamos nos mesmos ciclos viciosos, continuamos nos mesmos erros, continuamos com os mesmos atores políticos que são quase múmias provindas, sabe Deus de onde. Não, mas não vamos entrar em polêmicas muito, né? Carlinha, E diz para mim, tem alguém aqui, corrobora com meu pensamento e minhas atitudes no momento de isolamento social. Quem foi? Foi a Janaína, a professora Janaína, vai estar em oi, live aqui com a gente Janaína, amanhã. vou assistir Janaína Branco. também. Ela é excelente também. Todas vocês, todas as minhas convidadas, eu estou amando essas lives. Mas agora, Carla, a gente já passou quase 40 minutos de live. Mas eu E queria tem que você. também, eu trouxe a minha terapeuta, ela está assistindo. A Ah, minha que professora legal! que me ensinou, assim, quase que 80% das coisas, professora Alessandra, está aqui Ai, também que com a bom! gente Bem-vinda, também, Alessandra. porque ela Ótimo. tem, assim, estudos maravilhosos de psicologia e muitas das coisas eu aprendi e fui colocando os meus estudos do Ah, que eu amo ela nunca psicologia, havia é minha pensado em paixão. cozinhar, como nós nos vamos conhecendo coisas nossas quando nós paramos para pensar. Ou simplesmente É. quando nós nos damos a oportunidade. Eu acho que isso. É. Então, Carla, para a gente não perder tempo, eu estou doida para saber, né, o que que a gente pode esperar. Bom, desse período que a gente está vivendo, a gente já está percebendo aí uma série de mudanças. Todo mundo mudou, todo mundo está fazendo coisas diferentes. É impossível alguém continuar, né, fazendo tudo igual num período de pandemia. Mas e agora? E depois, após pandemia? Tem um saber social que pode nos orientar, que pode nos dar uma visão de mundo? O que vai ser de nós? Carlinha, você tem essa resposta? Através da ciência social, né? Olha, o que eu acho que o mais importante que a ciência social nos traz hoje é questione, entenda que somos seres sociais acima de tudo. Entenda que não vai adiantar esse separatismo, o egoísmo. Precisamos sim montar uma sociedade nova. Não, porque a outra não presta. Não, porque nós precisamos refletir acerca de tudo aquilo que é o nosso pensamento. Muito acima de teorias. A gente poderia aqui lançar milhares de autores, milhares de. Mas
O que nós esperamos ver fora da caverna? Quando nós saímos da caverna, nós estamos vendo tudo muito confuso. E quando nós sairmos? A nossa relação com o outro. Uma coisa que eu achei estranhíssima. As pessoas de máscara passam umas pelas outras e elas não olham nos olhos. Como se nós fôssemos passar o vírus através do olhar. Nós precisamos nos É um olhar. medo. Nós estamos com medo, nós estamos apavorados, nós estamos precisando nos ouvir, nos unir, reorganizar nossos pensamentos, reorganizar essa necessidade de imediatismo. O imediatismo não nos levou a nada. O imediatismo nos levou a falta de respostas, a necessidade de... Não, agora você para, senta aí e vai pensar. Porque você querendo ou não, você vai ter que pensar. Eu acho que, vamos dizer que se o vírus, né, se ele fosse bonzinho, que ele não é, mas se ele fosse bonzinho, ele ia falar assim, não, você vai sentar aí na cadeirinha do pensamento e vai me dizer, como é que nós vamos reorganizar tudo isso? Como nós vamos nos ver enquanto seres humanos? Porque o entregador, porque o... Olha de quantas pessoas nós precisamos desesperadamente. O catador de lixo. Aqueles que eram tão humilhados, tão colocados à margem da sociedade, que nunca foram sequer escutados, não tinham lugar nenhum de voz, não sequer poderiam dar as suas próprias opiniões. Cadê? Nós precisamos dele agora mais do que nunca. Então eu acho que isso é o que nós esperamos. Que a gente possa refletir, que os nossos alunos possam refletir nesse momento, acima de tudo, que nós precisamos do próximo, independente do estado que ele esteja. A tecnologia é maravilhosa, mas ela não é suficiente. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de interação, nós precisamos de momentos com o outro, nós precisamos do toque. Como está sendo difícil não poder apertar uma mão. Uma coisa que pra gente era tão... Por que eu vou apertar a mão? Por que eu vou dar um bom dia? Por que eu vou passar ali por aquela pessoa e vou eu sou tão... Quando na realidade, olha como nós estamos nesse momento. Eu acho que é isso que a ciência social principalmente vai ter que trabalhar e muito. E assim, o que nós pedimos é alunos, pessoas que se interessem, pessoas que gostem do tema, pessoas que nem gostem tanto. Compreendam que não é ficar decorando coisa que velhinhos barbudos ficavam falando na Grécia Antiga. É pensar, é questionar, é ir além, é o perguntar é o porquê, é o tudo além daquilo que a gente tinha. Eu acho que é essa a nossa grande expectativa enquanto cientistas sociais. Eu acho que o verdadeiro papel da escola é esse, né? Fazer pensar. E a gente precisa pensar diferente de tudo que foi feito até agora, né? Para que a gente tenha um caminho melhor, um mundo melhor em todos os sentidos, né? Até a questão ambiental mesmo, a questão do consumismo, as nossas ações, aquilo que você estava falando desde o início, é tão básico, é tão óbvio. Eu falo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o óbvio, ele é perigoso, né? A gente acha que é óbvio, só que não é. O Então a lugar gente comum. é, mas Aquele a como... gente repete, né? A gente repete as ações de comprar sem precisar muitas vezes, porque dá prazer, ou de fazer determinadas coisas por fazer, e aquilo ali já está embutido e você continua sempre naquele ciclo de ações. Então, essa pausa, né, me faz refletir que é tempo de mudar as prioridades, mudar a maneira de se relacionar com esse mundo, com esse meio ambiente, de se relacionar com o dinheiro, né? Porque então faz realmente você pensar, aproveitar essa oportunidade para como eu serei quando isso tudo acabar. E isso entra Repensar. a psicologia, né?
Porque se eu gasto Sim, em coisas desnecessárias, será que não existe um vazio de significado na minha sim, com vida certeza. que precisa ser preenchido? Um caminho que eu preciso buscar diferente? Sim, Hoje, como ela falou, eu não consigo ler Eva. Tempo de Evan pensar no Williams. nosso tempo. Nós estamos num tempo, nós não estamos mais naquele outro tempo. Nós estamos num tempo É, completamente diferente. é. E nós precisamos Então, ressignificar, acima de tudo. sim, então, assim, muito estudo, muito conhecimento, muito debate. Eu acho que o momento é propício para isso e eu acho que isso deve perdurar para depois, né? Com mais força ainda. A gente sabe que existe um trabalho dentro das faculdades que é privilégio de intelectuais. Eu acho que a gente precisa disseminar isso para dentro das escolas, desde a educação infantil, né? Como o seu aluno tão bonitinho falou dos porquês. Criança tem que fazer porque, né? A gente entrou nessa questão. Uma coisa da limite, eu queria até deixar claro isso. Uma coisa da limite tem coisas que não se negocia. Banho, comer, hora para dormir, enfim, na sua casa. Você sendo mãe, você coloca as regras e isso não é negociável, né? De coisas que tem que ser feita e ponto, porque você é o adulto, você ali está no comando da situação, porque ele não consegue se gerenciar. Agora, existem outras coisas, pedidos, né, de brinquedos, de parquinho, de jogo, que pode sim ser negociado, que pode ser conversado, que pode ser levado para o âmbito do diálogo, né? E que você escute os argumentos, deixa seu filho argumentar, deixa porque isso é saudável. Se ele não argumentar com você, ele não vai argumentar mais tarde com os colegas de sala, com os colegas de trabalho, com os professores, com os chefes, e ele vai ficar sendo mais um cordato, né? Dizendo amém para tudo que muitas vezes não é bom, né? Que não está certo. Então, eu acho assim, Construímos as crianças tão destruídas por dentro e os adultos tão pouco questionadores de hoje. E, por sim, pois incrível que é. pareça, a criança ela não quer mais ser comprada. Ela não quer simplesmente, tá, fica quieto e toma isso e comprei uma coisa para você. Não, Não, ela não quer, ela não aceita mais. Nós estamos como a Eva falou em um outro tempo. A criança não quer mais isso. Ela quer saber por que eu tenho que estudar isso. Eu tenho que estudar isso por motivo você tal. já Você tem. precisa, porque no futuro isso vai ser importante. E a escola precisa se refazer. E quem é que entra para ajudar a dar os pilares? As ciências sociais, para dizer, olha, esse tradicionalismo já não funciona mais. Esse ensino tradicional copia, memoriza, Não, já era. não responde mais. Mas aí, menina, uma polêmica, né? Porque aí o povo envereda para as questões políticas e entram facções de direita e de esquerda, e que eu acho que não faz sentido, não agrega valor, só atrapalha. Porque Só o foco é fazer pensar, e pensar para que a gente se desenvolva e a gente tenha uma melhor qualidade de vida, independente de partido, de direcionamento político, de economia, pensar para a gente ter voz, para a gente ter opinião, para a gente saber o que a gente quer, o que é melhor, pelo menos para a gente, né? Então, esse papel da escola, ele é inegável e me dá muito medo da gente perder a pouca voz que a gente tem. Eu confesso que isso é uma coisa que me assusta muito, né? Diante dos fatos que a gente vem vivendo, eu que tenho uma carreira toda na área educacional, buscando isso, que tenho Paulo Freire, sim, como mentor, ele é brilhante, a obra dele foi de dar luz, de fazer com que pessoas humildes pudessem enxergar através de uma forma crítica, né? E agora ele sendo assim, renegado, ele sendo escorraçado. Gente, estuda, leia, abre a mente, porque as coisas não são aquilo que os outros aí estão reproduzindo. Como você colocou no início, corre atrás da verdade, sabe?
Claro que todas as pessoas, todos nós temos qualidades, temos defeitos. Todos os pensamentos, tudo que o cara fez foi 100%. Vamos tirar o que ele teve de bom, o que ele fez de bom, e fez muita coisa boa. Então, assim, eu defendo, nem sou partidária de maneira nenhuma, defendo a ideia de como ele levou a educação como uma educação libertadora, como ele se engajou na educação, na alfabetização de adultos, que foi o maior trabalho dele, e a pessoa, quando é capaz de se alfabetizar e de se letrar, ela tem uma visão muito mais ampliada do mundo, né? Ela pode brigar muito mais pelo aquilo que ela precisa, Capaz de daquilo que uma ela das coisas necessita. mais difíceis hoje em dia, mudar de opinião. Eu não sei porque as pessoas têm Exatamente. tanta dificuldade de dizer, não, eu estava errado. Eu lia outra coisa, Claro! eu busquei em outra forma e eu me enganei. Eu posso ter Eu opiniões faço isso diferentes. com a maior facilidade. É o Eu meu faço com a maior livre-arbítrio. facilidade. Isso me foi dado. Eu tô... Inclusive, tem um sociólogo, que ele é diretor da London School of Economics. Ele escreveu um manifesto pelas ciências sociais. E ele diz justamente dessa nossa responsabilidade. Nós somos os instrumentos de mudança. Nada mais. Não vai Sim. vir de fora. Vai vir da gente. Acima de tudo. Não importa se eu vou mudar no meio do caminho, se eu vou buscar outros, não importa. Mas nós precisamos sim buscar as nossas mudanças interiores, exteriores e compreender que não vamos acertar sempre. Mas se nós estamos buscando acertar, 70% do caminho já feito. E se nós Sim, pudermos a sim. uma pessoa fazer pensar, nós já fizemos muito, porque essa uma pode juntar 3, que pode vir para 5, e quantas mais pessoas irão pensar e repensar. Sim. Muito legal, Carla. Olha, a gente está com o tempo aí estourando, a gente está com 8 minutos. Eu queria aproveitar o pessoal aí, pedir para que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para Por Carla, favor, podem colocar. Segue a gente no perfil, aí em cima está o perfil da Central dos Professores, o perfil da Carla. Se vocês clicarem, vocês já caem diretamente no perfil e aí pode seguir a gente. Quero agradecer demais perguntinha. a todos. É um tema bem, assim, é uma reflexão, né, Carla? A gente é convidado a pensar, refletir, as pessoas aí estão ouvindo, estão escutando, muitas vezes ficam ainda se sentindo sem coragem de perguntar, de se expor, mas está valendo tudo, gente. Isso que é importante, sabe? A gente dá Por cara a tapa favor. aqui, a gente faz ao vivo, a gente fala besteira, o meu celular cai, eu esqueço de botar fone, mas a gente está fazendo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Então, como você falou, mesmo que a gente não acerte, a gente tentou acertar, sabe? A gente tentou, e esse é o primeiro passo, porque todo erro é uma tentativa de acerto. Pior é quem não faz, pior é quem não tenta nada, não muda nada, vai levar uma vida, desculpa, gente, mas ao meu ver, mesquinha, pobre. Quando a gente pode muito mais, a gente pode ir além, a gente pode ser quem a gente quiser. Então, sabe assim, eu estou pedindo a vocês uma pergunta. Olha, eu ganhei Perguntem-se, ali, quero ser sua questionem. aluna. A Cintia é ótima, a Cintia é uma pessoa. É Eva Williams, mas eu conheço Eva, ela como Cintia. Ela é maravilhosa, é uma querida, é mãe do meu aluno e é minha amiga. Ela é ai, muito que lindo. inteligente, é muito bom conversar com ela. É uma pessoa, ela é jornalista e ela entende de tudo, assim, ela tem uma cabeça ótima. Então, gente, é isso, assim, pergunta, questiona, critica, diz o que pensou. Rede social tá aí mesmo para você debater, dizer o que pensou. E pode Viu discordar alguma de coisa? mim também, por favor. Claro! E de tudo, dos posts que vocês forem vendo por aí, a gente coloca, aí todo mundo bota curtiu, curtiu, curtiu. Todo mundo gostou? Agradei a todos?
Nossa, nem Jesus, né? Não é bem assim. Então, assim, porque as pessoas ficam com preguiça de contestar. Não é contestar por contestar, mas tem coisas que a gente vê e né? Principalmente na rede. Aí a gente teve aqui uma live sobre redes sociais e estava falando sobre isso, porque às vezes tem pessoas com perfis que incomodam. E aí, às vezes, você faz o quê? Para você não se indispor, você vai lá e corta a pessoa, exclui a pessoa da sua rede. E às vezes essa pessoa precisa ouvir algumas verdades, ela precisa de um contraponto. E a gente vê pessoas machistas, racistas, né? Pessoas de mente fechada, pessoas reproduzindo fake news. E aí é para você chegar e falar assim: você tem certeza? Será que você se expressou direito? Onde foi a fonte que você tirou isso? Então, eu acho que tudo isso que a Carlinha trouxe hoje aqui para gente é para gente usar mesmo, de verdade, fazer uso, agora, no aqui e agora. Não deixar as coisas se reproduzirem. A quantidade de fake news que a gente recebe e reproduz é um exemplo da passividade que a gente é diante de tudo que nos acontece. Isso é uma vergonha, gente. Nós somos seres pensantes, né? Então, se a gente tem essa capacidade de pensar, vamos reagir àquilo que a gente percebe que não está legal, que não está bom. Quando eu falo reagir, é de maneira dialogando, né? Sempre com É o que a gente civilidade, tenta. com Muitas vezes não ética. é possível porque as pessoas não nos permitem. E o que eu sempre Respira, faz falo, um texto. o Mas que se vê um trabalho, hoje em dia minha resposta tem sido: qual a fonte? Não tenho fonte. isso. Tudo bem. Então, E acima de tudo, seja um curioso. Tem um mundo tão grande lá fora. Seja curioso. Se eu vim em um lugar, procure em 4, 5, 6. Eu estudo idiomas por amor. Sou uma completa apaixonada por idiomas. Mas também porque eu quero saber em outros idiomas o que eles estão pensando. O que eles lá fora estão pensando sobre mim, sobre a gente aqui, sobre o que nós estamos vivendo? ai, meu Deus. Por O quê? que será? Eu não falo francês, o meu francês não está lindo, mas eu leio em francês. Então eu leio em francês, eu leio em espanhol, eu leio em inglês, eu leio em português, aí eu tiro a minha conclusão. Mas o que eu falo para os meus alunos principalmente, eu tenho alguns alunos de preparatório, para mestrado, eu tenho alguns acho que na realidade são alunos de inglês, de espanhol, e que na metade da aula eu estou discutindo inglês sobre sociologia, ciências sociais e sociedade. No fim das contas, eu misturei tudo, que é o que na verdade acontece. Não adianta, eu não vou ensinar mais o. Vou lá colocar o chamado, desculpa, tá, gente, de inglês, eu tô só brincando, mais o verbo to be e acabou. Não, eu vou ter que fazer alguma coisa além disso, senão vai ficar muito chato. Então eu digo assim para eles: quer ser um cientista social? Não precisa se formar, não, seja curioso. Vai procurar. Bacana. Por quê? Cata. Cavuca, como eles dizem, vai lá, vai na internet, fica procurando da onde saiu, quem foi que falou, quem é, como os meus alunos falam, professora, quem é esse maluco? Então vai lá procurar quem é o maluco que falou isso. Sejam curiosos. Vale a pena. Vale a pena. Maravilha, Carla. Queria te agradecer muito. Foi muito legal esse Eu também bate-papo adorei. aqui. Super, nossa, profundo. Acho que a gente precisa disso de vez em quando, sair um pouquinho do senso comum, dar essa oportunidade de pensar. A dica da Carla, seja curioso, pergunte, porque a minha dica a minha irmã está até aí, diz para o seu amiguinho lá do Face, quando ele escrever bobagem, questiona ele, faz ele pensar um pouquinho para ele sair da casinha. Eu quero agradecer a todos, faltam 24 Usa segundos. dialética. Um beijo Fala assim, grande. por quê? Mas de onde foi? Saiu de onde? Ele não vai conseguir explicar. Muito bom, Carla. Gente, estamos indo, está acabando o nosso tempo. Um beijo grande para Beijo todos. Muito grande. obrigada.